E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Manuel, sou um dos instrutores do CEO Excel Fallacy, e se essa é a sua primeira vez aqui comigo, eu preciso te avisar que você vai descobrir que a nossa forma de ensinar Excel é da mais didática possível, ou seja, a gente não enrola muito sobre coisas que você raramente vai precisar conhecer no Excel, mas a gente vai direto ao ponto, daquele Excel que realmente é utilizado no dia a dia, no mercado de trabalho, nas faculdades, enfim, você vai saber ali o que realmente se passa no dia a dia sobre os temas de Excel. Falando em dia a dia, imagine que você receba, e é assim que a gente conduz aqui, tá, com cenários práticos que realmente acontecem. Imagine que você receba uma planilha com dados de CEPs, por exemplo, dados que venham do IBGE ou de qualquer outra fonte que envolvam CEPs em determinadas localidades. E aí você pode se deparar com alguns desafios no momento em que você vai trabalhar com essa base, e é sobre esses desafios que a gente vai conversar hoje. Então, pegando o exemplo desse cenário, eu preparei uma base para a gente, uma base de CEPs, simples e oficial aqui no Brasil, que você, logo ao abrir essa base, você já vai encontrar um problema. O problema está relacionado à inexistência de arquivos ou de informações em separado. Essas informações elas estão todas unidas em uma única coluna, em um único lugar. E aí quando você se depara com essa situação, se você não conhecer as ferramentas que envolvem o Excel, você vai travar nesse momento e vai afirmar ou vai ter um trabalho extraordinário para tentar envolver essa base, para tentar conseguir extrair dela algum tipo de informação, tá bom? Só que uma vez você assistindo essa minha aula, você vai se destravar rapidamente, que você vai conhecer algumas ferramentas do Excel que podem te ajudar no processamento primário dessa base, tá bom? Uma delas é a função chamada texto para coluna, que você encontra no seu Excel na aba de dados. Uma vez você pressionando a aba de dados, você vai encontrar uma opção de textos ou de texto para coluna. E como o Excel é extremamente inteligente, quando você passar o seu mouse por cima dessa ferramenta, ele já vai descrever aqui do lado, como sempre faz, para que ela serve em si. Uma delas ali, por exemplo, ele escreve: você pode separar uma coluna de nomes completos em colunas separadas de nomes e sobrenomes, por exemplo, tá? E como é que a gente usa esse cenário? A primeira coisa que você tem que fazer é seleciona toda a tua informação que você quer usar o texto para coluna. Neste caso aqui eles estão compilados em um único lugar. Pressiona esse botãozinho de texto para coluna e aí vai abrir uma caixa na frente do seu computador que vai estar escrito o seguinte: ele vai estar falando sobre o assistente de texto específico e tem aqui a possibilidade de você separar esse texto em uma estrutura delimitada ou delimitado ou numa largura fixa. Como assim, Márcio? Imagine que você já sabe qual informação tem aqui e você quer separar essas informações, obviamente, elas estão compiladas em um único lugar. Você pode delimitar alguma coisa, que o Excel vai entender aquilo como um delimitador e vai separar para você, ou você pode estabelecer um tamanho fixo, se existir um padrão fixo dentro da sua base. Se a gente passar o tal do olhômetro, né, ou seja, passar rápido o olho aqui na nossa informação, vai dar para perceber que os dados eles estão separados por um elemento específico, que é a tal da vírgula. Se você olhar, ó, CEP, que aparentemente eu imagino que seja esse dado aqui da frente, depois vem vírgula, uma coisa chamada logradouro, que é o nome da rua, depois vírgula, o tipo do logradouro, que é um edifício, por exemplo, entre outros, depois vírgula, o complemento, vírgula, o local, vírgula, o ID da cidade, vírgula, o ID do bairro. Então tem um elemento em comum nessas separações, que é a tal da vírgula. Esse é o tal do elemento delimitador. E importante, quando essa caixa abre na sua frente, ela já te dá especificamente um exemplo da visualização logo aqui abaixo. Então, conforme você for manuseando esse item de texto para coluna, ele vai também te mostrar uma pré-visualização de como vai ficar a sua base. Então vamos usar primeiro esse tal do delimitado, já que a gente sabe que existe um delimitador nesse texto, que é a vírgula. Então, uma vez clicando em delimitado, ele já vem pré-estabelecido assim que você abre, é o primeiro item que vem marcado. Você pressiona em avançar e aí ele vai te dar a opção de você escrever
que tais delimitadores, mais de um ou um, que você vai estabelecer como um item padrão para separar essa base. Como a gente já analisou no olho, né, no visual, e descobriu que tem uma vírgula separando tudo, você pode desmarcar a opção que ele já vem previamente marcada e escolher o item vírgula, que faz parte dos itens já pré-estabelecidos pelo Excel, como sendo um delimitador padrão. Veja que na pré-visualização abaixo ele já fez a separação que você gostaria, que era entendendo esses cenários como delimitados por vírgula. Se por acaso você se deparar com uma base que ao invés da vírgula tem ponto e vírgula, 2 pontos, ou qualquer outro delimitador, underline, hífen, entre outros, delimitadores que não estejam nesse padrão aqui de cima, nesses 4 itens de padrões, você tem a opção de outros e escolher o delimitador que você tenha identificado na sua análise primária da base. Pode ser um hífen, pode ser uma letra, qualquer coisa que seja comum para delimitar as colunas você pode estabelecer aqui. Mas a gente já sabe que a vírgula é o nosso delimitador dessa relação. Uma vez escolhido esse delimitador, você pode avançar, e aí vem a diferença do nosso curso para os demais. Essa segunda parte do texto para a coluna, ela é uma informação, entre aspas, irrelevante. Aqui só tem uma discussão se vai começar do título, essa separação, se não vai, se você vai permitir seleção, se não vai permitir seleção. Então tem um tema aqui que normalmente, quase nunca, você vai usar em planilha nenhuma. Então eu sempre sugiro para os meus alunos, avança no texto para a coluna, escolhe lá teu delimitador e já vai direto para concluir, porque o seu texto vai estar totalmente separado pelo seu delimitador. Esqueça um pouco daquela sua terceira etapa ali, que ela não vai te ajudar em absolutamente nada, ou se te ajudar, vai ajudar em pouquíssimas coisas. Como a gente trabalha com Excel usual aqui, com alguma coisa que de fato você vai precisar usar no dia a dia, aquilo lá é extremamente relevante, dá para você passar bem rápido, tá bom? Na nossa próxima aula eu vou te mostrar como você pode usar a largura fixa ao invés do delimitador. Então aproveita e deixa teu like aqui no nosso vídeo se você gostou, obviamente, e eu te encontro na próxima aula para a gente falar um pouquinho sobre o delimitador, na verdade para a gente falar um pouco sobre a largura fixa, explorar um pouco mais alguns erros que vão aparecer nessas bases aqui e algumas variáveis específicas, alguns desafios específicos, inclusive relacionados aos delimitadores. Obrigado pela sua companhia, nos vemos na próxima aula.